fazer em nosso favor. Ah, Deus, como somos gratos a Ti. Nós Te amamos. Obrigada por tudo, Jesus. Amém, amém, amém. Coloque-se em pé sobre o seu lugar. Vamos declarar a Ele a nossa dependência. Dizer que dependemos dEle acima de tudo. Nós Te amamos, Jesus. Não há outro Deus além de Ti. A nossa vida está alicerçada em Ti, Espírito Santo de Deus. Precisamos de Ti. Preciso de Ti. Faça essa oração de dependência, ó. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Fala como a coça. Como a coça anseia por águas, assim. Diga pra Ele como terra seca. Como terra seca, assim é mim. Preciso de Ti. Nós Te amamos. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer. Traz na sua memória, ó, tudo que Ele já fez por você, ó. O que fizestes por mim. Obrigado por tanto, Jesus. Como alto é o céu. Tu és misericordioso dia após dia. Tua misericórdia sem fim. Olha a morte de cruz. Como o Pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de Ti, Senhor. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso, não vale a pena. Oh, aleluia! Escuta a Tua igreja, Jesus. Escuta o meu clamor.
agradecemos pela morte de cruz, por ter morrido em nosso lugar, por nos dar a certeza do céu, Jesus. Tu és exaltado, tu és adorado, Espírito tens feito, por tudo que vais, por tuas. O que você quer? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Diga pra Ele. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo fazer, por tuas. Eu quero com todo o meu ser. Agradeça a Ele, ó. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Te agradeço por me libertar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço, agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço. Agradeço. Mais uma vez. Mais uma vez. Te agradeço. Começar do começo. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Pensa nisso que você está cantando. Eu te agradeço,
te agradeço. Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3. Eu vou estar lendo também Mateus 22, 14 e 15. Glória a Deus. Pode assentar, irmãos. Não tem necessidade de vocês ficarem em pé. Só atentos. Tá bom? Só atento. Inclusive, quem não está na ordem do culto, se pudesse assentar para ouvir a palavra, seria tão bom. Os que estão na ordem do culto aí, fiquem tranquilos, ajuda. Mas esse momento é um momento nosso com Deus. Ninguém deve interferir nele. Todos nós precisamos ter consciência que não é por se tratar de um culto de ceia, porque a reverência a Deus, ela se cabe em qualquer lugar, em qualquer momento. Eu fico preocupado com certos crentes, que talvez até aqui tenha, mas tem muitos por aí, que acham que é só quando vem para a igreja, ou quando está na igreja, que o padrão de comportamento deve ser de santidade, ou de uma aparente santidade. Como por exemplo, a roupa é comprida quando eu venho para o culto, mas quando eu vou para o centro da cidade, quando eu estou em casa, quando eu vou para qualquer um outro lugar, eu posso usar um short curto, você, mulher, pode usar uma mini saia e assim por diante. Eu não estou falando que você não pode usar o que você quer usar. O que eu estou dizendo é que se é pecado usar aqui, lá também é. Sim ou não? Sim. A gente precisa mudar alguns conceitos de achômetros que a gente leva como regra, como verdade absoluta. A gente define um crente por aquilo que a gente acha que ele... Eu vou trazer uma mensagem aqui hoje, não tem nada a ver, o que estou falando aqui surgiu agora, mas a mensagem vai trabalhar isso em nossos corações. A mensagem da ceia hoje, antes de lermos o texto, ou os textos básicos, eu quero já adiantar que nós vamos estar falando sobre quem deve sentar à mesa com o Senhor. Ela cabe duas perguntas na forma como eu vou conduzir ela. Quem pode e quem deve participar da mesa do Senhor? E se eu tivesse que dar um outro tema, eu daria um tema que chamaria a nossa atenção para o fato de que os que estão sentados à mesa do Senhor precisam ter consciência que não basta participar. Eu preciso estar digno de participar. Mas quanto ao participar, eu sou livre a participar. Essa que é a grande verdade. Lê comigo então essa passagem, mesmo assentados. Apocalipse. Minha impressora deu pane, não consegui imprimir o meu sermão. Eu vou usar aqui o celular porque eu tirei uma foto aqui dos pontos, tá bom? Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, e depois a gente volta para Mateus capítulo 22, vou ler 2 versos só em Mateus. Agora aqui em Apocalipse eu vou gastar um tempinho maior, lendo do 14 até o ponto que fecha o parágrafo. Do 14 ao 22. Apocalipse, todos sabem que é o último livro.
Se eu virar essa mesa um pouquinho assim, não pode? Depois centraliza, porque esse pé aqui, ó. Eu queria ficar, estou meio atrapalhado aqui, eu vou derrubar essa mesa. Só assim, só girar para me ficar aqui, ó. Isso, obrigado, pastor. Sou pesudo, eu vou meter o pé aqui, eu vou derrubar. Aí vocês vão pensar que eu estou dando uma de Jesus, derrubando a mesa dos cambistas aqui, não é o caso, né? Apocalipse, capítulo de número 3, quem localizou, diga amém. Verso 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, que quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinados pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não sejas manifestas a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Diga comigo: Jesus está à porta, batendo. Quem ouve a sua voz e abre a porta, ele entra e ceia com ele e ele com ele. Amém? Verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora sim, Lucas, capítulo de número 22, eu vou ler o 14 e o 15. Só ouça, se você não localizou ainda, diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Pôs-se Jesus à mesa e com ele quem? Os apóstolos. E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Senhor Jesus, mais uma vez nesta manhã, reunidos aqui neste lugar, nós estamos elevando os nossos pensamentos a Ti por meio desta oração. Eu quero te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado pela noite abençoada que tivemos, pelo repouso, pelo descanso, pela paz, pela vida e por sua proteção. Obrigado pelo ar que nós estamos respirando. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por esta oportunidade privilegiosa que temos de estarmos aqui frente a esta mesa, aonde, ó Deus, estarão daqui a pouco os elementos que compõem a Santa Ceia do Senhor, para juntos cearmos, para juntos participarmos da comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Esteja sobre nós nesta manhã mais uma vez a sua graça, e essa graça é no sentido de estarmos, ó Deus, preparados para ouvirmos a sua palavra. Fala conosco na manhã desse dia, manifesta a sua glória,
manifesta o seu poder neste lugar. Santo és o teu nome, tu és digno de toda adoração, tu és digno de todo louvor. Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em ti, ó meu Salvador, porque com poder tu tens feito grandes coisas, e com misericórdia o Senhor tem demonstrado amor. Abençoa o teu povo nesta manhã, manifesta-te neste lugar, fala ao coração de todos que vieram ansiosamente ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, prestar-lhes um culto de adoração e de reverência total ao Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diga amém, Jesus. Levanta a sua mão direita assim comigo, diga assim: seja bem-vindo, Espírito Santo. Tu és a pessoa mais importante em nosso meio. Fala comigo e eu te glorificarei. Glória a Deus. Amém. A pergunta é: quem pode e quem deve participar da ceia ou sentar à mesa do Senhor? Eu acho interessante que quando se faz essa pergunta, ou quando nós fazemos esta pergunta, principalmente nós, eu, por exemplo, que fui batizado no ano de 1978, quando desci as águas do batismo, e que durante todo esse tempo eu fiquei apenas 1 ano e alguns meses fora da igreja, atingi minha idade, fim de adolescência para início de juventude, e aí bateu aquela vontade de conhecer o mundo. E eu desobedeci as ordens dos meus pais, da igreja, e fiquei afastado, que a gente chamava na época de desviado, por 1 ano e alguns meses. Tirando desse, vamos colocar 2 anos para ser mais exato, durante todo o meu tempo, de 1978 até hoje, é servindo ao Senhor. Então a gente que está dessa época, e um pouco mais tempo para cá, que a gente se considera um crente tradicional, nós temos alguns conceitos que a gente faz prevalecer como verdade absoluta. E que entre elas, por exemplo, a gente consegue olhar para uma pessoa e dizer: essa pode e essa não pode, ou essa deve e essa não deve participar da ceia do Senhor. A gente às vezes consegue rotular as pessoas, a gente dá rótulos. E o pior que quando isso ocorre, no âmbito não da avaliação de uma pessoa ser para você confiável ou não confiável, que isso deixa de ser a esse nível e passa a ser ao nível de você medir, ou eu medir, ou nós medirmos o nível de santidade dessa pessoa. Eu digo aos senhores, e me envolvo no que estou dizendo, que isso é um perigo muito grande, é um erro nosso. Porque quem conhece de fato um coração e que dá certeza de que essa pessoa é ou não digna, ou ela é do grupo daqueles que devem, ou do grupo daqueles que podem apenas participar de uma ceia, é Jesus Cristo, que conhece o mais profundo e o íntimo de nossos corações. Quem está entendendo, diga amém. Eu não consigo precisar, por mais que eu conviva com uma pessoa, eu não consigo precisar qual é o que está, a essência do seu interior, do seu coração, do seu ser. Porque às vezes a gente tem ações, a gente tem comportamentos, a gente tem atitudes
em momentos inesperados que até a gente mesmo desconhece. Eu não me conhecia nisso. Eu nunca achava que eu seria capaz disso. Eu nunca achei que eu teria condições de fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Então a gente, na verdade, não conhece nem a gente mesma, se for para a gente autoavaliar. É aí então que a gente depende então da chamada graça de Deus, que é o favor imerecido, mas também é a capacitação dada por Ele para fazermos coisas que por nós mesmos não seríamos capazes de fazer, mas só pela graça nós somos capazes. Você está entendendo? Diga amém. É a graça de Deus que nos faz em condição, porque se depender das nossas habilidades, ou depender das nossas condições humanas, somos falhos, somos miseráveis. E aí eu olho para esse texto. Quando Jesus senta na mesa, a Bíblia diz que sentou com ele quem? Os apóstolos. Se a Santa Ceia é um ato, que eu coloquei aqui no sermão, Santa Ceia, o ato de comunhão, se a gente descrever que o ato de comunhão é um ato que só pode participar crente santo, gente santa, gente impecável, me permita te incluir, porque não tem como não te incluir dizendo isso. A gente teria que cancelar a Santa Ceia e marcar uma próxima. E a gente esforçar o máximo para a gente falar assim, agora eu posso estar na ceia. Mas não é necessário isso. A ceia não será anulada, não será dispensada a Santa Ceia e não marcaremos uma próxima porque essa não foi possível, porque a Santa Ceia não é para santos. A Santa Ceia é para crentes pecadores arrependidos. Você está entendendo? Diga amém. A Santa Ceia não é para santos, mas para pecadores arrependidos. Quer que eu te dê um exemplo? Entre os 12 apóstolos que estavam sentados com ele à mesa, eu destaco pelo menos 3 que a nossa ótica, se assim fosse, não teria possibilidade alguma de participar da Santa Ceia com Jesus. Por exemplo, Pedro, que por 3 vezes haveria de negar a ele, porque aqui não tinha acontecido ainda a negação de Pedro. Jesus, na sua onisciência, sabia que Pedro haveria dali na sequência, ainda naquela noite, amanhecer daquele dia seguinte, negar Jesus por 3 vezes. E Jesus não tirou de Pedro o direito de participar da Santa Ceia. Pedro participou da ceia normalmente. Só que na mesma ceia, Jesus fala que ele seria entregue à mão dos malfeitores, e Pedro então fala para ele, Senhor, fica tranquilo, se necessário for, não é nem se possível, se necessário for, eu vou contigo até a morte, estou contigo, mestre. Jesus olha para Pedro e aí afirma a Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante por 3 vezes, você vai me negar. E a Bíblia diz que ele jurou, ele jurou com toda a sua alma, dizendo, isso jamais acontecerá. Pode acontecer com os outros 11 aqui, mas comigo não, Senhor. Pedro negou, como vocês conhecem a história, mas ele havia participado da ceia, porque Jesus, mesmo na sua onisciência, sabendo que ele negaria, não tirou a ceia de Pedro. Quem entendeu até aqui, diga amém. Quer um outro exemplo? Tomé. Quando você pensa em Tomé ou fala em Tomé, o que vem à sua mente? Incredulidade. A ceia é para quem nega, mas se arrepende. A ceia é para quem duvida, mas se arrepende. Tomé é um homem duvidoso.
As mulheres vão até os discípulos e falam: Jesus ressuscitou, apareceu a Maria e as demais mulheres que estavam com ela. Olha, Pedro também vai correndo lá com os discípulos amados e falou: realmente está vazio. Mas Tomé falou: só se eu ver. Olha, ele veio aqui, entrou no cenáculo, porta fechada, ele entrou, saudou a gente e abençoou a gente. Olha, é ele, só se eu vê-lo. Se eu não tocar nas mãos dele e ver o furo que está na mão dele, não tocar no lado dele e ver aonde a lança transpassou, se eu não ver as feridas nele, eu não creio que é ele. Jesus sabia na sua onisciência que Tomé haveria na sequência de não crer, duvidar e não crer que ele havia ressuscitado. Mas Jesus deu a ceia para Tomé. Você entendeu? Diga amém. Os Tomés também podem participar de ceia. Os Pedrões também podem participar de ceia. Não sei se falei certo aqui o plural do Pedro. É Pedrões mesmo, né? Ou a grande quantidade de Pedros é por aí. Pedrocas, obrigado pela ajuda. Os Pedrocas. Os Pedrocas também, vou pegar a expressão da Giana. Os Pedrocas também podem participar de ceia. Sabe quem estava naquela ceia e também não foi tirada dele? E que se tivesse lá, eu duvido que você dava ceia para ele. Eu não daria. Humanamente falando, eu não daria. Judas, o Iscariote. Quando você fala em Judas, o que vem na sua mente? Engraçado, você anda por aí, eu só conheci até hoje uma pessoa que chamava Judas. Talvez a mãe colocou com raiva dele. Você não vê Judas por aí, nome? Não é verdade? Quantos Judas você conhece? Alguém conhece algum Judas? Levanta a mão só. Ninguém conhece. Tomé, né? Tomé eu já conheci uns 2, 3 por aí. Mas vocês sabiam que Jesus deu a ceia para Judas? A única coisa que Jesus fez, porque Judas não devia, é aí que eu entro no tema da mensagem. Todos podem participar da Santa Ceia. Mas quem deve participar? É aquilo que está no Salmo. Quem entrará no seu santo monte? Quem entrará no seu santuário? E quem estará no seu santo monte? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e estará no seu lugar santo. Essa é a condição padrão para aqueles que devem participar da ceia. Se a ceia é para todos, o que nós precisamos fazer é uma reflexão pessoal. Eu posso participar, mas devo? Se você não está nesse texto, mas é a mesma ceia, só que relatada lá no capítulo 13, quando Jesus está sentado com seus discípulos, na última ceia, e que é a ceia que ele fala que Pedro haveria de negá-lo, os discípulos então perguntam: Senhor, quem de nós? Sou eu, Senhor, sou eu? Todos eles alvoroçaram, diz a Bíblia, ficaram alvoroçados e ficaram perguntando entre si: quem é? Quem é? Isso foi tão sério para eles, porque aquele momento que eles estavam reunidos à mesa da comunhão, requeria um coração puro, mão limpa, alma que não entregasse a vaidade e nem jurasse enganosamente a fidelidade ao seu mestre. E agora estava o mestre colocando uma situação que descrevia alguém na condição dos que estavam participando, que podiam participar, mas que alguém que ali estava que não devia participar.
que era o Judas. Foi tão sério que eles ficaram perguntando: quem? Quem, Senhor? Pedro estava afastado uma certa distância no cenáculo, onde eles estavam ceando, e ele fez gestos para João. João estava deitado, estava do lado do mestre. João tinha o costume de reclinar o peito, a cabeça e colocar no peito de Jesus, aqui no peito de Jesus, ele ficava assim, bem encostadinho. Por isso que ele é chamado o discípulo amado. Pedro ficou tão preocupado que fez sinal para João. Pergunta para ele quem é. A Bíblia diz, o texto deixa bem claro que João, ele reclina, como de costume, a cabeça no peito de Jesus, e pertinho do ouvido de Jesus ele pergunta: mestre, quem é? E Jesus dá um sinal respondendo a pergunta de João: aquele que eu der um bocado de pão molhado no vinho, esse é o traidor. Esse me há de trair. E quando estavam servindo a ceia, Jesus dava pedaços de pão, como a gente faz aqui, e o cálice para eles estarem bebendo. Jesus, quando ele vai servindo, ele molha um pedaço de pão e dá na mão de Judas. E diz para Judas: o que você tem de fazer, faça logo. Você está entendendo? Diga amém. Mas diz o texto que ninguém percebeu o sinal que Jesus havia dado. Judas, diz a Bíblia, que no momento que ele pega o bocado de pão e come, a Bíblia fala claramente: Satanás entrou dentro de Judas, no coração de Judas. E ele saiu dali, abandonou a ceia e foi negociar como que ele haveria de entregar Jesus aos romanos. Você está entendendo? Diga amém. Aí, quando eu estava preparando de ontem, até hoje de manhã, preparando esta mensagem, eu fiquei a perguntar, com base nesse texto e em Apocalipse, onde lemos, quem pode e quem deve participar da Santa Ceia do Senhor. E aí eu fiquei imaginando que a gente tem aqueles que devem e aqueles que podem, mas a gente tem um grupo entre esses que Deus, ele abomina, e está aqui em Apocalipse, no capítulo 3, aonde nós lemos. Se você observou a leitura, você pôde perceber que Deus, quando ele manda João escrever a carta às 7 igrejas da Ásia, quando chega na carta direcionada à igreja de Laodiceia, Deus lamenta o fato de existir entre os que deviam participar e os que podiam participar da Santa Ceia, falando na linguagem atual aqui do ato em que nos prende nesse momento. Existia esse grupo de pessoas de Laodiceia que estavam trazendo preocupações a Deus, porque eles não eram pessoas que eram frias, eles não eram pessoas quentes, eles eram pessoas mornas. E hoje nós vivemos numa época de um cristianismo morno. E Deus lamenta o fato de que não é frio, porque o frio, uma hora o Espírito Santo pode aquecer ele, e ele se levantar e dizer: eu aceito Jesus, eu vou ser crente, eu vou ser um servo de Deus, eu vou fazer a vontade do Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Aleluia. O quente, não preciso nem falar, porque ele é uma chama viva na presença de Deus. E tudo que ele faz visando a comunhão. Tudo que ele faz visando a adoração. Tudo que ele faz visando uma forma de agradar ao Senhor que salvou a ele.
Como a gente cantou nessa manhã, te agradeço por me libertar e salvar, te agradeço, ó Senhor. Ele é um crente grato por isso. Mas o crente morno que está aqui, descrito no texto de Laodiceia, é um crente que preocupa a Deus, porque é um crente acomodado com a crença baixa e rasa, como diz o pastor David aqui. Crente raso espiritualmente. Ele diz que é, mas não é, e não quer deixar de ser. Tudo que ele faz está certo. Tudo que ele vê à frente dele não tem erro, não faz mal, não tem problema. Se ele passar em frente à igreja católica, ele faz sinal da cruz, não tem problema. Sou crente, mas sou universal. Aliás, nós precisamos, na cabeça dele, tá? Não estou falando que, não estou afirmando isso, estou na cabeça dessa pessoa que estou descrevendo. Ela pode dizer assim: eu sou laico, sou uma pessoa que cada um. Eu sou um crente ecumênico. Olha que palavra bonita, porém maligna. Eu sou um crente ecumênico. Ecumênico. Eu já participei de atos ecumênicos por obrigação do ofício. Era um evento que participava todas as religiões. E eu fui participar desse evento porque eu era o presidente da ordem dos pastores naquela cidade e eu tinha então que estar participando daquele evento como representante da classe evangélica. Ali estava assembleiano, avivalista, não estava da nossa igreja porque não existia na época, senão estaria também, inclusive eu estava lá. Tinha budista, espiritista, tinha católico, tinha tudo quanto era crédulo religioso estava lá. Por isso o evento chamava evento ecumênico. E se eu disser para você que hoje existe muitos crentes ecumênicos dentro das mesmas denominações que ele pertence, a quem ele pertence? Porque para ele tanto faz. Mas se a Bíblia requer para a salvação um padrão de santidade, de obediência e de fidelidade a Deus, eu preciso me ater aos princípios estabelecidos dessa palavra. É ela que é a via de regra de fé e conduta. É ela que me pauta. É ela que me define na condição de eu ir ou deixar de ir para a eternidade com Deus. Você está entendendo? Diga amém. E Deus, quando escreve por meio de João à igreja de Laodiceia, ele faz algumas observações dizendo: vocês se sentem ricos e abastados. Vocês dizem que de nada tem falta. Não sabem que vocês são pobres, nus, miseráveis e cegos que não enxergam nada. Vocês são uns coitados. Vocês dizem que é rico e abastado, não precisa de coisa alguma, e nem sabe que és um infeliz, um miserável, pobre, cego e nu. Olha como Deus descreve o crente que é morno. Primeiramente um infeliz, porque infelizmente vai para o inferno se não deixar Deus aquecer ele. Senão Deus está simplesmente fazendo o que a Fabíola fez com aquela dor. O que a Fabíola fez com aquela dor? Vomitou. O que tem de gente que Deus está vomitando? Deus tem náusea, Deus tem ânsias. Pastor, e por que Deus não tira? Porque Deus tem a misericórdia. Amém? A palavra diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Deus vai dando misericórdia
concedendo misericórdia, até o último momento que a pessoa disser, eu me arrependo. Quando ele fala assim, eu aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo, eu aconselho que vocês comprem colírio para os olhos para que vejam, eu aconselho que vocês arrependam-se, antes que seja tarde demais. Eu gostaria de deixar uma coisa bem clara para você, não estou trazendo medo para você não participar da ceia, até porque eu deixei bem claro no início da mensagem, a Santa Ceia é para pecadores arrependidos. Se existe uma coisa que eu quero colocar no seu coração é que não importa a sua condição, se você se arrepender, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Amém? Não é confessar e daqui a pouco sair daqui, e daqui a pouco está fazendo pior do que estava fazendo antes. Não. É dizer, isso jamais eu vou estar praticando, porque isso não me pertence mais. O meu Jesus levou consigo na cruz. Amém? Os meus pecados estão lançados sobre ele. Isaías diz isso, que ele lançou sobre si as nossas dores, o castigo, que é o pecado que nos amaldiçoava, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Amém? A gente era frio, aceitou Jesus, passou a ser aquecido, quente, mas ao passar do tempo, o modismo vai entrando dentro da igreja, o achismo vai entrando dentro da igreja, o nada a ver vai entrando dentro da igreja, o tudo pode vai entrando dentro da igreja, cada um do seu jeito vai entrando dentro da igreja, e quando vê, eu estou entre os frios e os quentes, que é morno. Estou em cima do muro. Aí Deus fala, se você não se arrepender ao seu tempo, infelizmente, você vai para o inferno. Meu Deus mesmo. É triste, irmãos. A gente poderia estar trazendo uma mensagem aqui dizendo assim, olha, irmãos, Jesus é bom, maravilhoso, glorioso, santo, agradável, abençoador. Trazer coisas aqui, adjetivos de um Jesus que abençoa e abençoa e abençoa, e faltava tempo para nós continuar falando o que ele faz. Mas do que adiantaria a gente falar de tudo isso? É como você trabalhando em um cofre de um banco, mexendo, manuseando tantas cédulas e tantos malotes de dinheiro daqui para lá, empilhando aquelas pilhas, e quando chega no final da tarde você vai para casa e às vezes vai de a pé porque não tem um centavo no bolso para pagar o ônibus. Adiantou você mexer com tanto dinheiro? O dinheiro não é seu. Pior ainda, está o Lincoln, que trabalha na segurança pública, não faz esse trabalho, eu creio que não, mas poderia ilustrar ele, que de repente está escoltando, ou está dentro de um carro forte, transportando valores, mas sai o Lincoln dali, pega a sua motinha que foi trabalhar e vai embora, sem nem um centavo daquele dinheiro, porque ele estava apenas prestando um serviço de segurança patrimonial, mas o patrimônio não era dele. Espiritualmente falando, se você não fizer por onde ser salvo, não adianta eu falar que o céu é lindo e é maravilhoso e que Jesus é bom demais, porque vai chegar um momento que ele vai deixar de assumir o papel de pastor das ovelhas e vai passar a ser juiz, não das ovelhas, porque os mornos não são as ovelhas de Jesus.
Mas elas vão estar diante de Jesus como juiz, não como pastor. E aí Jesus vai dizer assim: olha, eu te dei tanto tempo para você se arrepender, para você se corrigir. Você não fez o seu dever de casa. Eu quero encerrar levando você a observar comigo nesse texto de Apocalipse um apelo que Jesus faz aos crentes mornos. O versículo de número 20, ele diz assim: eis que estou à porta, que é o coração, e bato. Como que Jesus bate? Jesus bate pelas mensagens que a gente ouve, pelos conselhos que a gente recebe, pelo agir do Espírito Santo lá dentro da gente. Que você é um crente espiritual, Deus tem muita forma de falar contigo antes de você fazer o que não deve fazer. E o que você deve fazer? Aquilo que agrada ao Senhor. Ele bate no coração e fala assim: se você abrir a porta, eu vou entrar. E se eu entrar, eu vou cear contigo e você vai cear comigo. Olha que coisa gostosa, irmãos. Vocês sabiam, para a gente concluir aqui, que o ato da Santa Ceia, além dele ser um ato, como eu escrevi aqui, além dele ser um ato de comunhão, ele é um ato desejado por Jesus na sua participação com ele. No versículo que a gente leu aqui em Lucas 22, verso 15, ele fala assim: eu desejei muito, ansiosamente comer com vocês esta Páscoa. Foi o meu desejo profundo comer convosco essa Páscoa. Então a Santa Ceia, além de ser um ato de comunhão, ela é um ato que Jesus deseja participar com a gente. É por isso que ele fala: cearei com ele e ele comigo. Ele pode participar com você, você pode participar com ele, porque é a comunhão que nós temos com ele, a ceia do Senhor. É por isso que é uma recomendação de Jesus dizendo que aquele que não comer da sua carne e não beber do seu sangue, esse não tem vida em si mesmo. Porque a nossa vida é dada por ele, é na comunhão que temos com ele. E aí o conselho dele é: abra a porta do coração que eu entro. Jesus é daquele que não força a barra com ninguém. Ele olha para a gente e fala assim: os pedrocas podem participar, os tomés podem participar, os pedrões podem participar, só o Judas, que é morno, que não deve participar. Pode trazer, filho, pode trazer. Quem pode e quem deve participar? Todos nós aqui podemos participar. Quem deve? É você que sabe diante de Deus. Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Ai, pastor, essa semana eu gritei a vitória do Flamengo. 4-0 sobre o... Não vou falar não. E aí, pastor, quando o Flamengo perdeu, eu xinguei. E agora, pastor, eu posso participar da ceia? Não sei que você xingou. Quem você xingou? Por que xingou? Quantas vezes xingou? O que eu vou falar para você? É você e Deus. Pastor, eu xinguei uma mulher que toda vez aquela mulher me tira do sério. Meu Deus do céu, toda vez que eu me deparo com aquela, ela me tira do sério. E eu xinguei, não deveria ter xingado ela, mas eu vou falar para você não participar porque você xingou a mulher.
E se você chegou diante de Deus e falou assim: Senhor, como eu fui imprudente, porque o certo é a gente demonstrar amor pelas pessoas. Tem uma história, rapidinho vou contar para nós orarmos. Tem uma história de uma mulher que diz a história, que é verídica essa história. Ela varria o seu quintal, todas as folhas, os lixos que ela juntava do seu quintal, ela pegava e subia numa escadinha e derramava, jogava lá no pátio da irmã. E toda vez aquela mulher fazia isso, para provocar a irmã. E um dia ela encheu de lixo um balde, e o balde estava muito pesado. E a irmã percebeu que era mais ou menos a hora que aquela mulher fazia aquilo e ficou já na espreita, esperando. E de repente a mulher sobe na escadinha e está tentando levantar o balde e falou assim: ô vizinho, espera aí que eu vou ajudar a senhora, espera aí que eu ajudo a senhora. E a irmã colocou a mão no balde e a mulher recuou. E diz a história que aquela mulher vergonhosamente ficou arrependida e acabou com o tempo aceitando Jesus por causa do ato daquela irmã. Aquela irmã podia falar assim: ah, sem vergonha, te peguei no fraga, hein? Mas ela teria ganho a mulher? Não. Você ganha as pessoas com amor. Amém? E foi isso que Jesus fez. Ele ganhou Pedro, que negou por 3 vezes, com amor. Ele ganhou Tomé, que havia duvidado, que ele ressuscitou por amor. Ele só não ganhou Judas porque Judas acabou, em vez de arrepender, se suicidando, tirando a sua própria vida. Acabou a oportunidade de Judas. Mas ele continua dizendo: arrepende-te enquanto é tempo, porque eu te dou colírio para os olhos e vestes brancas para vestir. Fica de pé para nós orarmos. Eu gostaria que todos nós participássemos da ceia. Tem alguma coisinha que você precisa acertar? Fala com Deus arrependidamente. Pastor, eu acho que eu não devo participar da ceia. Não vou te induzir a participar da ceia sem poder participar, sem querer participar. Amém, queridos? A participação da ceia é um ato responsivo. É um ato de responsabilidade. Estão banalizando. Oi? E largar. Aquele que deixa alcança misericórdia. Estou arrependido e se eu estou arrependido mesmo, eu não vou fazer mais. Chega. Para mim não dá mais. Amém, meus queridos? Eu quero que você neste momento curva sua fronte, feche os seus olhos. Olha para dentro de você e fala assim: Senhor, se a Santa Ceia é para crentes arrependidos, para pecadores arrependidos, eu me arrependo de meus pecados e participo da Santa Ceia, porque o Senhor bateu na porta do meu coração nesta manhã, e eu estou abrindo para o Senhor cear comigo. Ceia comigo, eu vou cear contigo nessa manhã. Eu participo com alegria. Pai, eu oro nesse momento, primeiramente pedindo perdão dos meus pecados. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha índole, o Senhor conhece o meu caráter, o Senhor conhece a minha personalidade, o Senhor conhece o meu interior, o Senhor conhece a minha vida. E eu quero nesta manhã, meu Deus, diante de Ti, Pai, colocar o meu coração à Sua disposição. Está aberto a porta do meu coração. Ó Deus, que esta palavra venha trazer para nós, ó Pai, ao invés de desespero, ao invés de medo, pavor, venha trazer a nós uma consciência de que eu preciso acertar as contas, eu preciso acertar as coisas e participar com alegria, porque o Senhor é aquele que nos convida a cear. O Senhor deseja cear conosco, é um ato de desejo do Senhor para conosco. Eu abençoo todos que aqui se encontram, Pai. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Assim oramos e determinamos, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu convido os obreiros para vir à frente. Pastor David. Pastor David, assuma aqui, Pastor David, a administração da ceia. Essa parte espiritual está com o Senhor, no sentido do servir a Santa Ceia. Fique à vontade. Amém, irmãos. A paz do Senhor. Os obreiros podem se posicionar aqui em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O pastor Cosmo mencionou a respeito do pecado. Para o crente nascido da água do Espírito, isso não é novidade.
Mas ao mesmo tempo que o pastor Cosmo ministrava, o Senhor trazia algo no meu coração. Talvez você já leu essa passagem de Jesus com Nicodemos. Quem já leu, diga amém. Jesus conversando com Nicodemos. Ali era uma conversa de dois mestres, duas pessoas cultas conversando a respeito daquilo que eles entendiam. Só que chega um momento da história, irmã Diva, que Jesus fala assim para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Por que nascer de novo? Nicodemos não iria entender, porque ele teria que receber o que? O Espírito Santo. Então muitas das vezes, quando a ministração é pregada, quando o sermão é derramado pelo Espírito Santo, muitas das vezes você não consegue ainda compreender por quê? Porque você precisa realmente, como foi a mensagem, nascer de novo da água do Espírito. O reino de Deus é espiritual. A carne não consegue discernir aquilo que Deus nos proporcionou. Foi como o pastor Cosmo mencionou a respeito do culto ecumênico. Querido, você é um cristão nascido da água do Espírito. Deus te dá o discernimento para você entender aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Porque não é o pastor que convence o homem do pecado, mas é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. É Ele que trabalha de dentro para fora e faz você tornar de água, de terra seca, a fluir mananciais de água vivas. Então neste momento, sobre a mesa, está o vinho, está o pão, Aleluia, Jesus. que representa aquilo que Cristo disse, sentado à última ceia com os discípulos, aquela Páscoa maravilhosa, mas instituindo o sangue da nova aliança. E a palavra do Senhor Jesus dá para o diácono Jorge servir. Irmã Edna, pode pegar por gentileza para você servir por gentileza o pão? Pode pegar aqui para passar para a irmã Edna, diaconisa Edna. Fazer isso em memória de mim. Aquele que não comer do meu corpo, aquele que não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Mas foi a mensagem do pastor Cosmo nessa manhã de domingo. Será que algum de nós aqui teria capacidade suficiente de bater no peito, colocar a mão sobre o cálice e ceiar com Cristo? Você tem essa total segurança pela graça que nos foi confiada através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas eu tenho que te dizer algo para você antes de prosseguirmos. Se esse Espírito não está gerando uma transformação de dentro para fora em você, algo está errado. Talvez um Espírito está habitando em você, mas não seja o Espírito Santo de Deus. Porque quando o Espírito Santo de Deus habitar em nós, de dentro para fora, isso vai gerar uma transformação tão extraordinária, que aqueles que convivem com vocês olharão e falarão: eis aí um homem e uma mulher de Deus. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus, e é Ele que continua operando na igreja do Senhor de eternidade a eternidade. Eu não sei a forma que você adentrou a casa de Deus essa manhã, pois nas mãos do diácono Jorge está o vinho que representa o sangue que foi derramado por amor dos nossos pecados. Sobre as mãos da diaconisa Edna está o pão que representa o corpo de Cristo que foi moído por amor dos nossos pecados. Mas o que o Espírito Santo está dizendo para nós nessa manhã de domingo é: você não pode sair da minha presença da mesma forma que você chegou. Não pense você que Cristo não tem capacidade suficiente para te perdoar nesta manhã de domingo. Não pense você que Cristo não tem autonomia suficiente para falar sobre a sua vida. Perdoado estão os seus pecados. O que Cristo não quer é que você adentre e saia da mesma forma, como se nada tivesse acontecido, porque Cristo tem o maior prazer de você sentar à mesa com Ele e Ele te servir para comer do bom pão e para beber do bom vinho. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos proporciona. Neste momento nós consagramos os elementos a Ti, o vinho que está sobre as mãos do diácono Jorge, o pão que está sobre as mãos da diaconisa Edna. Nós consagramos os elementos em Ti, a Ti, em memória de Ti, fazendo, cumprindo, realizando a ordenança do Senhor. Fazer isso em memória de mim até que eu venha para buscar a minha amada igreja, para que juntos possamos morar para todo sempre na eternidade celestial. Se eu posso pedir algo ao Senhor nesta manhã, Espírito Santo, não permita, Pai, que nenhum de nós saiamos daqui da mesma forma que nós chegamos, mas que antes o Espírito Santo possa trazer o arrependimento no nosso coração, porque quando eu olho para nós mesmos, Deus, não há aqui um justo digno, mas o Senhor nos tornou digno diante do seu sacrifício na cruz do Calvário. E não permita, Deus,
que nenhum de nós saiamos daqui da mesma forma que nós chegamos. Opere, Espírito Santo, e teremos a nossa vida transformada. Revela-te a nós a tua grandiosidade, a sua glória, e teremos a nossa vida impactada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Servi a ceia do Senhor. Diácono Jorge, a irmã Edna, servi a ceia do Senhor. Começai pela primeira fileira, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo sacrifício na cruz. Se você tem motivo para glorificar o nome de Deus, este é o momento, querido. Adore ao Senhor, diga para Ele: obrigado, Jesus. Obrigado pela morte de cruz, obrigado pelo sacrifício, obrigado pela redenção, pela expiação, pela salvação, pelo sangue da nova aliança. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Recebe, Deus, o nosso louvor neste momento, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Foi pago um alto preço. Faça uma autoavaliação da sua vida, meu irmão. Para que foi por você, foi por nós. Fosse um meu irmão. Que Ele entregou a vida naquilo que era mais precioso para Ele na cruz. Quando Jesus Cristo derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Foi por você que Ele morreu na cruz, meu querido irmão. Eu sei que foi Foi por você que Ele foi transpassado, envergonhado, humilhado. Foi pelas suas transgressões, pelas nossas transgressões. Ele sofreu até o último momento com a morte de cruz. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Glória a Deus. E nos via redimidos por seu sangue. Se você souber, declara ao Senhor. Lutando o bom combate do Senhor. Obrigado, Jesus. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta manhã de domingo que o Senhor nos proporciona para estarmos aqui reunidos. Eu quero pedir algo especial para você. Você já está segurando o seu pão, mas eu quero que você partilhe o seu cálice com alguém. Troque o seu cálice com alguém. Isso simboliza o quê? A comunhão. Troque o seu cálice. Diga para o teu irmão: eu te amo em Cristo Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus, Diácono Jorge, amém? Trocai, amém, Pastor Cosmo. O cálice, eu te amo em Cristo Jesus. Trocai, querido. Isso simboliza a comunhão do Espírito Santo. A igreja sem comunhão não é igreja, mas a comunhão nos leva a trocarmos o cálice pelo poder do nome de Jesus, amém? Eu troco todos vocês pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus, o meu cálice também em nome de Jesus. Jesus levantando o pão disse: este é meu corpo que é moído por amor de vós. Comei do corpo do Senhor Jesus, comei do pão em nome do nosso Senhor, comei do verdadeiro pão da vida que tem sustentado o povo de Deus. Comei em memória do Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Muito, muito, muito obrigada, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Espírito de Deus. E Jesus, levantando o cálice, disse: Tu és exaltado, Jesus. esse é o cálice da nova aliança, derramado por amor de vós. Bebei em memória de mim até que eu venha. Bebei.
Bebei, ceiai com o Senhor Jesus sentado à mesa, porque Jesus não está morto, Ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso no céu. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício de cruz. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício de cruz. Obrigado por cada alma que se encontra nesta manhã adorando ao Senhor, ó Deus forte. Obrigado, Deus, pelo plano perfeito da salvação, Deus. O Senhor nos ama de uma forma extraordinária, Deus. Não há explicação para explicar o seu amor pela humanidade. Obrigado, Jesus. Adore ao Senhor, igreja. Louve ao Senhor, engrandeça, glorifique, exalte o nome do Senhor. Louvemos ao Senhor. Eu prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Ele te ama, querido, Ele nos ama. E Ele morreu por você. Você estava cativo nas mãos do diabo. E Ele chegou diante da situação e falou assim: não, derrama a ira que era para Ele sobre a minha vida. Que amor é esse, igreja? Que amor é esse? De alguém chegar próximo de você e falar: não, não bate nele não, pode me quebrar inteiro, mas deixa ele livre, deixa ele isento. Esse é o amor de Jesus pela sua igreja. Esse é o amor de Cristo pela nossa vida. Louvado seja. Ele não poupou esforços para
entregar a vida do seu filho amado Jesus. Saia daqui refletindo nisso. Pastor Costa, tem algum recado? Não? Saia daqui refletindo isso. Se Deus não poupou nem a vida do seu filho amado Jesus para morrer pelos seus pecados, o que pode lhe afastar da presença de Deus? Amém? Estenda as mãos para receber a bênção apostólica. Que a graça bondosa do nosso bom Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos para sempre. Tenham uma semana repleta das bênçãos de Deus. E até quarta-feira para oração, e até quinta-feira para um culto abençoado, em nome de Jesus. Jesus conta com você. Sérgio, vamos orar pelo Sérgio então, irmãos, aproveitando que a minha amada esposa recordou. Sérgio, vamos orar. Você pode concordar em nome de Jesus? Tem crente cheio da presença aí ou não? Vamos orar pelo Sérgio. Senhor meu Deus e meu Pai, a pedido de oração, Pai, antes de mais nada nós te louvamos pela nossa vida, Deus, pela nossa saúde. Obrigado, Deus. Mas nós oramos pelo Sérgio que está internado, entubado. Senhor, visita ele agora nesta manhã de domingo, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que ele venha a ser desentubado, que ele venha a ser tocado pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu carinho. Que não fique sequela, que não fique nenhum problema, nenhum dano, Deus, porque há poder na sua palavra. E reunidos como igreja nesta manhã de domingo profética, nós liberamos essa palavra. Sérgio, desperte pelo poder do nome de Jesus Cristo. Organismo, corpo, volte a funcionar perfeitamente pelo poder do nome de Jesus. Quem crê, diga amém. E dá uma salva de palmas ao Jesus e diga: obrigado, Jesus, pela vida do Sérgio, em nome de Jesus, amém? Vão na paz de Deus e Deus o abençoe abundantemente mais, em nome de Jesus.